Olá, hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Polícia Federal abre inquérito para investigar Bolsonaro no caso Covaxin. Pesquisa diz que a maioria dos brasileiros é contra militares no governo. Presidente cubano culpa Estados Unidos por protestos. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação em relação à negociação do governo para a compra da vacina Covaxin. A apuração é feita a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O contrato para a compra da vacina indiana está no centro de um escândalo que envolve não só o presidente Jair Bolsonaro, como o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, entre outros personagens. O caso veio à tona após denúncias do deputado federal Luiz Miranda. O parlamentar afirma ter alertado Bolsonaro sobre suspeitas de corrupção e irregularidades nas tratativas para a compra da Covaxin. A apuração vai buscar agora saber se Bolsonaro realmente soube do que estaria acontecendo e se tomou providências para coibir irregularidades. Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos brasileiros é contra a participação de militares da ativa em atos políticos e em cargos no governo federal. Conforme a sondagem, 62% são contra que militares da ativa participem de atos políticos, enquanto 34% são a favor. 58% dos entrevistados acham que militares não deveriam ter cargos no governo, já 38% são a favor. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas com mais de 16 anos nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em pronunciamento nesta segunda-feira, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que os protestos em Cuba neste domingo foram realizados pelo que ele chamou de delinquentes que agem nas mídias sociais. Díaz-Canel atribuiu a escassez de alimentos e remédios no país ao bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos e apelou aos manifestantes dizendo que se eles querem protestar pela falta de comida, que protestem contra o bloqueio americano e não contra o regime cubano. O dirigente disse ainda que a proposta dos que chamou de contra-revolucionários é, abre aspas, colocar no país um novo regime comandado por empresas e pelo dinheiro dos Estados Unidos, fecha aspas. Neste domingo, milhares foram às ruas para protestar contra o governo de Cuba em um dia inédito de atos contra o regime. Houve detenções e confrontos. As manifestações ocorreram após o presidente cubano convocar apoiadores para enfrentar os manifestantes e defender a Revolução Cubana. E o presidente americano Joe Biden pediu nesta segunda-feira que o governo cubano escute sua população e atenda às suas necessidades. Através de comunicado, Biden apelou pelo fim das décadas de repressão e pobreza no país. Já o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, defendeu que os cubanos busquem o diálogo e uma solução pacífica para a crise. Ele pediu o fim do embargo americano contra Cuba. O governo russo também se manifestou nesta segunda, alertando contra qualquer interferência externa e afirmando estar convencido de que o governo de Cuba está tomando as medidas necessárias para atender os cidadãos do país. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a Associação Inglesa de Futebol condenaram os comentários racistas nas redes sociais contra 3 jogadores da seleção da Inglaterra após a derrota da equipe para a Itália na final da Eurocopa. Os 3 atletas atacados perderam cobranças de pênaltis na decisão. O premier britânico escreveu em sua conta no Twitter que os jogadores da equipe inglesa merecem ser tratados como heróis e não serem vítimas de insultos racistas. Ele disse também que os responsáveis pelos xingamentos deveriam se envergonhar. A Federação Inglesa de Futebol se declarou chocada e enojada com os comentários racistas. O príncipe William, que é presidente da federação, disse ser inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse tipo de comportamento. A polícia de Londres disse estar investigando os xingamentos racistas nas redes sociais.
Mais notícias você encontra no nosso site, acesse dw.com/Brasil.